Olá, sou a professora Daniela. Vamos a mais um vídeo. Com o 7º ano e a matéria Idade Média, resumo sobre o feudalismo. Vamos então resumir um pouco do que foi o feudalismo na Europa da Idade Média. Lembrando em primeiro lugar que a Idade Média durou de 476 até 1453. Começando então com a queda do Império Romano. Mas aqui nós vamos falar mais da Europa medieval, que ela tem três origens misturadas: a origem romana, a origem germânica, no caso germânica dos povos do norte da Europa, e da origem cristã. Da origem romana pegou o colonato, que era quando o camponês usava um pedaço de terra do seu dono para plantar e dava uma parte da colheita para o seu dono em troca. Da origem germânica, ele pegou o comitatus, que era um grupo de militares que servia a um chefe militar. E tinha também o cristianismo, que era a religião da época. Juntando essas três influências, o feudalismo é um modo de organização da política, da sociedade e da economia na Europa medieval. O principal objeto dele era o feudo, que era um bem doado pelo rei ou pelos donos de terras. A pessoa que ganhava devia fidelidade e obediência pessoal a quem doava o feudo. Os servos, por exemplo, eles trabalhavam na terra, essa terra tinha um dono e eles deviam muitos favores a esse dono de terra, que era chamado de senhor feudal. Entre o rei e o cavaleiro existia uma relação chamada de vassalagem. Essa relação era entre o sucerano, que era quem doava o feudo, e o vassalo, que era quem recebia o feudo. No caso, o sucerano, ele dava proteção, e em troca, o vassalo ele tinha que ser fiel e fazer o serviço militar, que no caso era ser cavaleiro do rei. Para isso, eles realizavam uma cerimônia chamada de homenagem. Sobre a sociedade feudal, vamos lembrar que ela é estratificada, então ela é dividida em vários grupos, que a pessoa nasce naquele grupo e morre naquele grupo. Então vamos lá, o mais poderoso de todos é o clero, que é a igreja, que é dividida entre alto clero, baixo clero e clero regular. O alto clero era o papa e os bispos, o baixo clero eram os padres, e o clero regular eram com os monges. Também tinha a nobreza, que era o rei e a sua família, os senhores feudais, que eram os donos das terras, e a cavalaria, que era chamada de vassalo. E os demais grupos, que eram os trabalhadores, principalmente os servos, que eram então os trabalhadores do campo, os que trabalhavam na terra, além dos burgueses, artesãos e carpinteiros. Os servos eram os trabalhadores que mais trabalhavam nesta sociedade feudal. Eles ganhavam o direito de trabalhar na terra e, em troca, eles tinham que fazer várias obrigações. Então, tinha algumas obrigações que os servos tinham que fazer ao senhor feudal. Por exemplo, a corveia, que era trabalhar alguns dias da semana somente ao senhor feudal. A talha, que era dar parte da produção da terra ao senhor feudal. E as banalidades, que era quando ele tinha que pagar pelo uso de algumas ferramentas, ou pelo uso do forno, ou pelo uso do moinho. E também tinha a obrigação à igreja, que era o dízimo, que era 10% da sua produção paga para a igreja, além de obedecer às regras da igreja. Encerro esse vídeo então, obrigada a todos. E qualquer dúvida, me procurem ou procurem meu site. Beijos e até mais. Cuide-se, hein?